Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tô aqui tentando dar uma organizada aqui, para não ficar muito torto. Tudo bom? São 16 horas. Esperar mais um minutinho para a gente começar. Na última live, o grupo dos buscadores pediram para eu falar um pouco dos meus contatos, né? Mas eu vou fazer uma live só para falar sobre contatos, né? Tipos de contatos, abdução. E aí eu vou aproveitar para falar um pouco também desses meus contatos, como que surgiram, não é? Teria que ser algo mais específico para a gente não fugir muito do foco, né? Porque hoje o assunto é sobre Marte. E quem vem acompanhando, né, as minhas lives, eu tento passar um pouco daquilo que eu tenho de conhecimento, né, dos meus contatos, da forma como eu recebo essas informações e sempre considerando como é que funciona, né, a questão da energia, que é um ponto fundamental, né, quando a gente fala em movimentos da grade energética do planeta, saber conhecer um pouco do que é a energia, né, como que funciona. Eu venho dizendo que nós estamos adentrando um novo portal, né, uma nova grade de energia dentro do planeta, né, uma configuração específica, né, que vai repercutir em todos os campos por onde a energia caminha dentro do planeta, né? Por isso essa movimentação extrema que a gente está observando, alinhamentos no céu, que bom, isso já é constante, não é? Porém, a gente está observando alguns eventos diferenciados, né? Que vem repercutindo na nossa vida diretamente. Mas o que eu venho falando, né? Sobre a entrada de uma nova energia que vai movimentar de forma muito sutil as nossas vidas, né? Agora, por que Marte? Né? Por que eu resolvi falar um pouco sobre Marte e que tem de influência Marte aqui no nosso planeta, né? Pois bem, eu venho dizendo que tudo que acontece em nosso entorno, né, nas nossas vidas é cíclico. Tudo é cíclico, não é? Desde nascer, viver e morrer, não é? Quem acredita na espiritualidade, né? Acredito que todas as pessoas que buscam a ufologia hoje em dia entendem um pouquinho e acreditam nessa questão da espiritualidade, da reencarnação, né? Então, quando a gente fala em ciclos, né? Ciclos de vida, né? Nascer, viver, morrer e voltar a encarnar, nascer, viver, morrer, ciclos, né? Que se repetem, que se renovam e que vão trabalhando a questão da energia, né? Nas nossas vidas. Pois bem, para a gente poder compreender um pouquinho o que Marte tem a ver com a gente, o que a Marte tem a ver com esse movimento, né? Fora a gente compreender que toda movimentação de energia não é isolada, né? Porque a gente não vai pensar que o planeta Terra está isolado do resto do universo, porque isso não acontece, né? Toda movimentação que flui em grade energética, ela sai lá do centro do universo, né? E ela vai percorrendo todos os trâmites, né? Dos orbes existentes dentro desse universo, né? Agora, voltando à questão de Marte. Quando a gente observa, né, o nosso sistema solar, nosso sistema planetário, a gente vê lá nas grades das imagens que trazem para a gente como que funciona as órbitas dos planetas a partir do Sol, né? A gente vê lá o Sol
e ver que os planetas eles estão dispostos em órbita, né? Então o Sol está no meio e a gente vê as órbitas, né? E as órbitas vão se afastando do Sol, né? Conforme o planeta vai se afastando do nosso Sol, é que a gente compreende como que essas energias funcionam. Quanto mais próximo nós estivermos, os planetas estão perto do Sol, do nosso Sol, mais a gente entende que ele configura uma baixa energia. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sol, ele é um alimento, não é? Que tem na nossa existência para justificar e garantir que a vida se movimente, que a vida exista. Né? A gente observa isso dentro do nosso planeta. Né? Se acontece, se a gente pode entender que a vida se não existisse o Sol. Né? Aí a gente pensa assim, se não, tudo que funciona dentro do nosso planeta, que nos alimenta, que nos sustenta, desde o reino mineral, vegetal e animal, tudo se sustenta por conta da energia solar. Esse é um princípio, né, do que eu estou falando. Quanto mais próximo o planeta está do nosso Sol, mais, digamos assim, mais ele necessita de uma influência externa de energia. Mais significa que ele tem pouca luz, que ele precisa de luz externa, porque se ele tivesse luz própria, né, se a energia do planeta se sustentasse automaticamente, não necessitaria de um apoio de uma estrela solar. Né? Quando a gente vê as órbitas do planeta, a gente vê que lá pertinho do Sol, dentro do nosso sistema solar, está Mercúrio. Né? Depois de Mercúrio, a gente tem Vênus, depois de Vênus a gente vê o planeta Terra. Depois do planeta Terra, a gente vê Marte. Né? Então, dentro das órbitas planetárias, a gente compreende que Mercúrio está mais próximo do Sol porque ele está em fase primitiva de existência. Então, ele necessita de mais um apoio da luz solar, porque ele está em início de formação, né, da vida lá. Né? Porque a vida a gente entende que ela se processa de várias formas, né? Não existe vida só dentro de uma configuração humana. Né? Existe vida em configurações infinitas, que a gente desconhece, né? Mas que se a gente usar um pouquinho só a percepção, um pouquinho só da consciência, a gente projetar a nossa consciência, a gente compreende que a vida se processa de várias formas, né? Que ela pode estar configurada em várias maneiras de existência, mas que ela flui, ela é real, ela é existente em todos os planetas de forma, quanto mais longe do Sol, mais sutil. Por que mais sutil? A sutilidade, ela entende que é uma energia que se sustenta com a própria energia. Que essa energia, que é a própria, o planeta independente da luz solar, porque a gente entende que a vida se processa com mais luz, com mais energia, com uma força mais acelerada, né? Quando a gente pensa dessa forma, o que a gente entende? O nosso futuro, a grade energética mais próxima do planeta Terra, nesse sentido, é qual? É Marte. Marte é o planeta mais próximo mais próximo da nossa órbita de energia, né? É o que se aproxima mais daquilo que nós poderemos nos identificar no futuro. Por isso que eu disse, Marte é a nossa referência, né? É referência quando a gente se projeta onde nós vamos chegar, como nós vamos chegar e de que forma a gente vai entender essas novas energias. Né? A gente observa, né, que os cientistas, né, os astronautas que estudam os planetas aí fora, eles têm buscado muito, né, pesquisar Marte. Né? Eles têm buscando conhecimento, estudando como que funciona a estrutura do planeta, a apresentação geográfica, como que se apresenta, né?
os elementos químicos presentes, né? Como que funciona o campo de energia de Marte, por que os cientistas se projetam para um planeta de uma órbita mais próxima que a nossa, né? Porque de forma intuitiva ou não, eles compreendem que é o nosso futuro, não é? Recentemente eu li um artigo que sustenta uma ideia que eu vou dizer aqui, que nós já fomos de forma semelhante, ou melhor, que Marte já foi de uma forma semelhante, idêntica ao planeta Terra, né? Aí eu vi uma reportagem, um artigo, que dizia assim: os cientistas descobriram que Marte já foi azul, né? Eu sustento esta ideia, né? E outros artigos já disseram, os cientistas já colocaram que o planeta Marte já foi parecido com o planeta Terra, já teve vida semelhante à nossa, não é? Quando a gente vê essa movimentação de energias entrantes, né, eu costumo dizer, elas se alternam para a densidade e para a sutilidade, né? Nós atualmente estamos recebendo uma energia mais sutil. Mas Marte já foi também um planeta azul e denso, tão denso quanto o nosso, né? E a vida se processou milhões de anos atrás, né? Da mesma forma como se processa hoje no nosso planeta, dentro de um olhar de densidade, né? Dentro dessa energia mais pesada, em que o conflito que pontua, né? As relações entre as pessoas, né? Enfim, e a gente compreende nesse sentido, né, que Marte passou por um processo semelhante ao nosso, milhões de anos atrás, né? Enquanto Marte era azul, a vida processava de forma densa, como hoje do planeta Terra, né? Em um determinado momento, um final de ciclo, Marte sofreu uma mudança muito drástica da sua linha energética, né? E a parte geográfica do planeta sofreu grandes transformações, né? E o que a gente vê hoje em Marte, né, um planeta praticamente destruído, né? A gente enxerga essa imagem de Marte porque nós estamos dentro de um plano dimensional que confere apenas visualizar aquela realidade, né? Quando os nossos cientistas vão lá com as sondas, tiram fotografia, trazem elementos, discutem essa apresentação do planeta, e inclusive alguns encaminhamentos de possível, né, de possibilidade de nós sairmos daqui e fazer vida lá em Marte, né? Eu vou dizer que eu acho que é impossível, né? Eu vou até explicar um pouco mais para frente por que eu entendo que é impossível, né? O planeta Marte desenvolveu essa parte, terminou o ciclo deles, né? E nessa passagem de ciclo, começou a haver uma mudança da energia dentro de Marte. O que aconteceu? O planeta começou a mudar a cor de azul aos poucos para uma cor rubra, uma cor vermelha, né? Eu venho dizendo que quando a gente fala em movimento de energia, a gente enxerga aqui no planeta Terra a nossa atmosfera da cor azul, não é? Mas eu venho dizendo que a gente devagarinho está recebendo uma nova energia de uma cor rosa, né? A gente pode observar isso nos nossos finais de tarde, quando a gente olha no horizonte, que o planeta vai ficando meio rosa, né, lá do horizonte. A cor dessa energia rosa é a cor da sutilidade, é a cor de uma energia mais amorosa que vibra dentro do amor, vibra dentro de uma forma mais tênue de se relacionar, né? E muda a configuração também do planeta, que deixa de ser denso em todas as apresentações que a gente observa, em todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. A transformação ela é lenta, mas ela é progressiva e ela se confirma, né? Então, quando a gente observa o planeta Marte, hoje, que a gente vê uma luz mais vermelha, né, é que a gente consegue compreender que essa alteração ela é justificada quando eu trago essa informação,
não é? Se você não vai encontrar ainda como estudo científico, né? Estou trazendo uma informação a partir de um campo de informação que eu recebo dos meus contatos, né? Então, a atmosfera vermelha de Marte justifica que hoje Marte compreende uma energia mais sutil, que hoje a vida existe numa nova configuração, uma configuração e uma densidade que a gente não consegue ver. Por isso que quando os cientistas, os astronautas vão até Marte, eles não conseguem ver vida lá. Eles veem só destruição do planeta, veem o relevo deteriorado, vê um planeta insólito, totalmente sem perspectiva de vida. Porém, é o que eu venho dizendo, eu venho apresentando, a vida em Marte, ela se processa em uma outra configuração, muito sutil, né? A matéria, ela vai se sutilizando gradativamente até um ponto que ela deixa de existir dentro de uma configuração densa para se apresentar numa configuração mais sutil. Esse é o caminho, esse é o nosso caminho, né? Por isso que quando eu estou dizendo, vamos estudar Marte, vamos nos perceber dentro daquela estrutura, não é? Então, a nossa perspectiva, quando a gente fala de salto quântico, de buscar acompanhar o planeta, de buscar acompanhar essa energia, é nos sutilizar enquanto corpo humano, enquanto consciência, enquanto compreender essa nova possibilidade, né? Aí tem gente que fala assim, mas como assim esse corpo tão denso vai se tornar mais sutil? De que forma, né? Como isso é possível, né? É possível. É possível sutilizar o corpo. Quando a gente compreende que a nossa energia, ela sofre interferência quando a gente começa a mudar a nossa consciência. Por quê? É uma coisa muito simples, né? Quando a gente entende que quando a gente tem um corpo, quando a gente trabalha o equilíbrio energético do nosso corpo, trabalha o equilíbrio de chakras, começa a trabalhar a parte energética, a gente observa também que isso transparece na nossa fisionomia, na nossa condição física, né? Os filósofos antigos já compreendiam essa relação entre corpo e mente, né? E o que eu venho dizendo é que nós estamos nos preparando, né? Dentro de uma perspectiva que vai demorar alguns anos pela frente, né? Mas a gente já está recebendo, dentro das novas crianças que estão chegando, né? De forma gradativa, crianças mais sutis, mais leves, trabalhando já dentro dessa nova egrégora, se encaixando dentro dessa nova energia, não é? Da outra parte também, quem não se encaixa nessa energia, acaba se desagregando dessa possibilidade, indo trabalhar energia em um outro orbe, né? Porque o salto quântico não é só do planeta, né? Ele é também de forma individualizado. E eu venho dizendo que é urgente que as pessoas se percebam dentro dessa nova energia, né? Que se percebam que tudo se encontra, né? Tudo se converge para um ponto, né? Que a gente compreende que a partir de agora deixar a densidade, né? Aos poucos e acompanhar essa nova energia junto com o planeta, não é? Esses vídeos as lives que eu fiz anteriores, né? Eu venho trazendo cada live um ponto de vista, né? Nessa live eu estou trazendo esse olhar para a gente projetar a nossa mente para Marte, que é a nossa próxima morada, provavelmente, né? A partir de um campo de energia que se utiliza e se configura numa mesma perspectiva, não é? Planetas que estão mais à frente em outras órbitas, eles tendem a se utilizar cada vez mais, né? Porque a intenção é o retorno para a energia do Sol, né? Porque a partir do Sol, essas energias se processam de forma gradativa, né? E
Quando ela completa um ciclo, né, todos os planetas percorrem essa energia no final, lá no último planeta, essa energia ela se completa, porque aí o planeta se utiliza de uma tal forma que quem mora lá, Saturno, né, Urano, as pessoas já encontraram a sua autoiluminação, não é? E nesse encontro com a sua própria sutilidade, emana também da própria pessoa, do próprio ser de luz, né? A luz que ele confere. Quanto mais pessoas vibrando em luz dentro de um planeta, mais ele se sutiliza e menos ele precisa do Sol. Né? Porque as próprios habitantes do planeta emanam, irradiam essa luz que necessita. Não é? Então, uns sustentam ao outro, né? Porque esse é o trâmite, né? A energia vai se deixando de ser individual para agregar um caráter coletivo, né? Em que as energias se sustentam dentro de uma grade de energia mais energética, com mais luz, né? Bom, isso que eu queria passar, essa live é mais curtinha, né, que as outras, né? Para a gente não misturar assuntos e não trazer assim um pouco de desencontros de ideias, né? Mas assim, eu tenho respondido as perguntas, quem tiver alguma dúvida no que eu falei, né? Oi, Dores, Dores, oi, Salete, que estão aí. Então, fechando esse tema, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, né? Pode escrever aí na própria página, que eu vou respondendo, dependendo do que for a pergunta. Aí eu trago uma outra live para a gente poder centralizar o assunto. Na próxima live eu vou falar sobre contatos e abdução, né? Como que tem se processado nesse momento atual, como que estão se apresentando esses seres para a gente, né? Quais são as intenções deles, como eles vão chegar até nós e por que vão chegar até nós, tá? É isso. Tá bom? Esse vídeo vai subir depois para o YouTube, depois quem quiser rever ou quiser compartilhar, né, vai estar disponível. E depois vai para o site, nosso site, familiaestelar.com.br, né? Esse site é do grupo O Código Secreto, né? É um grupo de estudo de ufologia, onde a gente busca mais a ufologia de maneira mais sutil, na sutilidade, né? Não a energia do campo físico, né? Da pesquisa, mas sim uma ufologia de um campo mais subjetivo, né? E que exige um pouco mais da percepção da gente, né? Para poder acompanhar e poder entender, tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão por quem está aqui nesse momento, de forma, nesse momento, né, ao vivo, né, comigo, me acompanhando nesse trabalho, né, eu agradeço, né, e peço para que compartilhem, né, esse vídeo, porque nós estamos dentro de uma fase em que as energias estão se chegando, né, e exigindo cada vez mais da gente postura, compreensão, né, e que a gente também consiga acompanhar essa alteração do planeta, né, caminhando juntos, porque é esta a intenção desse canal, quando eu trago essas informações, né, nos preparar para poder entender o que está acontecendo e estar acompanhando também esse movimento, tá bom? Fique com Deus, tenha um ótimo final de dia, tá bom? Até mais.